Queremos cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do Conselho Espírita, né? Nona região. Várias casas espíritas, né? Que são quase 30 casas espíritas na nossa região. Muitos estão acompanhando este evento. E é assim que nós vamos iniciar. Conforme já foi dito, repetindo, o Setembro Amarelo é conhecido mundialmente como mês de prevenção ao suicídio. Campanha essa criada no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida desde 2015 e também pela Associação de Psiquiatria, né, que também tem feito trabalho nesse sentido. A cor amarela representa a valorização da vida, portanto, apesar de que o assunto deva ser discutido do ano inteiro, né, mas é em setembro em que o tema é mais reforçado, né, e trabalhado em diversos setores, em diversas instituições. E o INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufo, programou essa ação, né, de conscientização e prevenção neste mês de setembro. Portanto, hoje estamos, como foi dito, encerrando essa programação, mas não quer dizer que nós não devamos continuar a falar do assunto e cada vez mais, porque não há nenhuma, sem nenhuma pretensão, uma doutrina, uma religião que possa trazer mais esclarecimentos acerca do assunto e das consequências do suicídio, né? Todos nós sabemos a gravidade, então eu creio assim que cada um de nós tem a nossa parcela de contribuição para levar a mensagem, divulgar a doutrina espírita, que só através desse conhecimento, eu creio que assim, desde pequeno, desde as crianças da evangelização, nós deveríamos falar do assunto, né? Porque é uma conscientização que deve acontecer desde tenra idade. Então, e hoje, para trazer esse tema, que é o tema central, né? Viver vale a pena, suicídio nunca, o nosso amigo Maxilânio. Maxilânio é mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília, é graduado em Geologia pela Universidade de Mato Grosso, MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas, professor universitário, coordenador de grupos de estudo na Federação Espírita Brasileira e diretor do Centro Espírita Caminho de Luz, no Distrito Federal. Né? Maxilânio, nós temos acompanhado o trabalho dele em vários congressos, seminários, palestras por todo o Brasil e principalmente aqui conosco em Anápolis. Ele tem contribuído bastante trazendo a sua palavra, trazendo a doutrina através da sua palavra, não é mesmo? E então é com alegria que nós transmitimos a palavra ao Maxilânio, que é uma pessoa querida aqui, um irmão muito querido, e nós passamos então a palavra a você. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Senhor nos envolva hoje e sempre. Era por volta de 1972. Estudávamos nesse colégio abençoado Couto Magalhães. A felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo, compartilhadas juntas. O Colégio Couto Magalhães tinha uma cantina que ficava mais ou menos no centro, entre os dois prédios e o salão central. E ali, nos nossos recreios, aquela época, com 10 anos de idade aproximadamente, nós tínhamos as brincadeiras, os movimentos de encontro com algumas pessoas. E uma delas era um jovem,
Ele deveria ter por volta de uns 25, 26 anos. A memória pode não ser perfeita por longínquo tempo que já se passou. Mas lembrávamos muito bem da fisionomia dele, taciturno, trabalhando ali, voltando, servindo os refrigerantes, os salgadinhos. E sempre que podíamos, também tínhamos o contato com ele, comprando esses tão deliciosos comerciais daquele recreio das infâncias. Um belo dia, subíamos de bicicleta pela Avenida Universitária. Aquela época, existiam eucaliptos e uma charqueada lá embaixo. Aqueles mais antigos provavelmente se lembrarão. E passávamos habitualmente por ali, morávamos na Vila Santa Maria de Nazaré e vínhamos de bicicleta para estudar. E uma noite, ou melhor, uma manhã, quando nós aproximávamos dos eucaliptos, uma cena nos chocou. Chocou profundamente. Aquele jovem, taciturno, não obstante, trabalhador, estava dependurado numa corda no alto de um desses eucaliptos. Para uma criança de 10 anos, é uma cena que deveria ser evitada. Mas muito mais tarde, os meus benfeitores, que não me abandonam, graças a Deus, nunca, mesmo quando eu erro, eles me disseram que eu precisaria de certas marcas da infância, e eu as tive muitas, para que elas servissem mais tarde para o propósito do nosso planejamento reencarnatório. Este hospital, eu já tive a oportunidade de dizer, desde menino, sempre me causou algo diferenciado. Eu olhava para cá, era como se eu estivesse olhando por um lugar sagrado com o qual eu tinha parte. Mas eu era uma criança, estudei alguns anos, depois não pude continuar estudando no Couto Magalhães. E esses eventos marcaram profundamente naquele tempo. Por uma proteção que os benfeitores nos dão sempre, ocultaram isso de mim, nunca mais me lembrava disso, até um certo tempo que isso veio à mente aos pouquinhos. E nesta semana, o meu benfeitor disse em bom e alto som: conte aquela experiência. Conte aquela experiência porque ela é a sua experiência. E se é a sua experiência, ela toca você. E se ela toca você, você pode tocar outros. Nós refletimos deste jovem, que com certeza já fizemos muita prece por ele, já foi socorrido, já está em outros ambientes e consegue já vislumbrar novas oportunidades para se regenerar diante da lei de Deus. Nós nos perguntamos, diante dessa história tão dura para uma criança de 10 anos e seguramente tão mais dura para os seus familiares, era um jovem, 25 anos, 26 anos, se tanto. Como é que ficam os seus pais? Como é que ficam os seus irmãos, se ele os tinha? Não sabemos. São dramas que marcam profundamente a vida daqueles que de alguma forma tomaram parte naquela história. E nós nos perguntamos, o que levou aquele rapaz que não chegou a ser nosso amigo, ainda que nos identifiquemos com ele, o que levou a este jovem a uma decisão tão dura, tão difícil e tão não esperada? Jamais eu poderia conceber que no vigor dos seus 25 anos isso pudesse acontecer. E as perguntas vêm. Foi um drama passional? Foi uma desilusão com seus pais? Foi um problema financeiro? Foi um processo obsessivo? Qual foi a causa? Não o sabemos. Neste caso, não o sabemos. Mas o ponto fundamental é que ele é um caso que me marcou. É proibido divulgar os suicídios na nossa mídia. Não se pode fazer isso. Até porque pode estimular a outros que façam o mesmo. Mas se nós tivermos acessos
aos movimentos de suicídio que acontecem pelo mundo, nós assustaríamos. Por exemplo, se nós consultarmos a OMS, eu tenho aqui um dado de 2014, ela disse que a cada 40 segundos, eu não disse minutos, eu disse segundos, a cada 40 segundos, alguém morre por suicídio em alguma parte do mundo, e mais de 20 pessoas, nesses mesmos 40 segundos, tentam contra a própria morte, contra a própria existência. Aqui tem um horizonte de mais de 100 países, o Setembro Amarelo é internacional, é mundial. Tem mais de 100 países que compõem essa estatística da OMS. Nós somos pouco mais de 200 países neste planeta abençoado, esse berço de nossa evolução. 40 segundos, uma pessoa volta para o plano espiritual em condições das mais afrontosas que alguém pode voltar diante do Pai, ceifando a própria vida. E outras 20, naqueles mesmos 40 segundos, tentaram a mesma situação. Essa semana fui levar esse notebook para ver a ventoinha dele, e a gente ouve as conversas. Estavam dois rapazes, e ele conversando, você viu sobre a menina, a irmã do fulano, tentou suicídio de novo. E aí a gente entra na conversa, mesmo que a gente não seja chamado, e falamos. Eles estavam falando sobre as causas. Espiritualização, espiritualidade é o que falta em essência para que isso aconteça. Mas os números são tão alarmantes que aquele jovem que nunca mais deixará a minha memória está na faixa desses que a OMS disse, que especialmente entre os jovens na faixa de 15 a 29, ele tinha 25 aproximadamente. O suicídio apresenta-se como a segunda causa de óbito. Provavelmente perde para os acidentes de trânsito no Brasil. Eu não sei como é que estão as estatísticas nesse ano, mas durante muito tempo foi assim. Segunda causa de óbito, minhas irmãs e meus irmãos, entre os jovens. Quantas e quantas vezes a gente trava contato com isso? Na academia, quando estava lá, ouvia as pessoas falando, a esmagadora maioria eram jovens, os que ceifaram a sua própria vida. A primeira coisa que me saltou aos olhos, por que deliberar por uma decisão tão violenta como essa? Por quê? E aí pedimos o auxílio da espiritualidade superior para que nos inspirasse para um estudo que nos tornasse agente de uma compreensão que pudesse levar a alguém, que seja um, a evitar essa decisão tão afrontosa. E nós começamos sendo intuídos para falar sobre morte. O que é a morte? Porque a maior parte dessas pessoas, seguramente, a maior parte, eu diria a esmagadora maioria deles, não sabem o que é a morte. Se soubessem, já teriam menos probabilidade de se deixar envolver pelas ideias suicidas, porque elas são ideias suicidas, ideações que vão te envolvendo, vão se insinuando, e quando você vê, você está aprisionado nelas, e é difícil sair quando se torna prisioneiro dessas ideias. Leiamos Memórias de um Suicida e veremos o caso do Silveira, em que ele conta que aquelas ideias de Auguste Comte foram tomando conta dele, e ele disse que o que não pode ser provado não existe. Positivismo era o nome dessa filosofia que Auguste Comte, o pai da sociologia, nos trouxe naquela época. Levou o irmão Silveira ao suicídio, foi corresponsável com o suicídio dele, porque não atinou soube explicar a essência das coisas, mas prendeu-se numa visão reducionista, compatível àquela época, de que tudo precisa ser provado para dizer que existe. E muitos de nós, sem o perceber, enveredamo-nos
na mesma corrente filosófica e nos arrastamos por elas sem nos darmos conta de que estamos indo para a perdição. Para que nós respondamos de maneira que seja lógica, racional e não religiosa. A doutrina espírita tem esse condão de levar o conhecimento sem que seja traçado um paralelo necessário com religião. Você pode compreender usando raciocínio lógico. Daí porque Allan Kardec sentenciou que a nossa fé precisa ser raciocinada. Eu não digo que creio, eu digo que sei, o que é muito mais poderoso e te assegura a fé robusta, inabalável, que não te deixa cair nas galhas daquelas perdições, das ideias vãs, que de hora em hora surgem entre nós. O nosso planeta está enormemente corrompido por ideias materialistas até os dias de hoje. Crescem de forma ensurdecedora. Essa pandemia, com certeza, é um grito do céu para acordar essas consciências que ainda se perdem nesses caminhos turvosos dos movimentos da matéria. Para trabalharmos a questão da morte, nós precisamos nos fundamentar. Não há que se falar em espiritismo sem falar em estudo. Não há como vir aqui neste ambiente tão importante, subir a esse patamar de relevância e vir aqui e não tratar da essência das coisas da vida. Nós precisamos ter os princípios muito bem elaborados e digeridos dentro de nós. Eles precisam estar disseminados e ser parte de nós, para que não tenhamos margem para titubeios em qualquer que seja o movimento difícil que a vida vai nos convidar a passar. Não estamos nenhum de nós aqui, sem nenhuma exceção, desde ao mais elevado na escala social do mundo, ao mais humilde, que não tenha que passar pelas suas provações. E ai daquele que dela foge. E é por isso que, para passar pelas provações, necessário é que passemos primeiro pela certeza das coisas espirituais. Não pode ter margem para dúvida. Será que a morte existe? Será que vai acontecer isso? Não pode ter, será, mas nós não podemos mais trabalhar neste campo depois de 1857. Não há mais espaço para tergiversar sobre o assunto. Ele é claro, ele é inequívoco, ele é amplo, ele é facilmente assimilável. Basta querer assimilar, basta querer se estudar o assunto. Por isso, Allan Kardec tomou o cuidado de, antes de começar o Livro dos Espíritos, pelas perguntas, de fazer uma introdução longuíssima, que é um resumo completo do livro, uma introdução em que ele coloca os princípios que são assim fundamentais da doutrina espírita, e ele diz nesse, vamos dizer assim, movimento de fixação de ideias superiores, que é essa introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos revestem temporariamente, um invólucro, um corpo material perecível, que acaba, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. O espírito, quando toma um corpo para as experiências necessárias na carne, ele é um prisioneiro do corpo. E ele precisa ser prisioneiro enquanto o corpo tiver fluido vital. Enquanto o corpo for próprio para ele cumprir o seu programa. Ele só pode deixar este corpo no momento em que o corpo tornar-se imprestável para os afazeres que lhe compete na existência carnal. E é por isso que nós podemos dizer sem margem de dúvida, o corpo é apenas uma roupa, uma vestimenta, um uniforme que o operário, que o estudante usa temporariamente para cumprir aquilo que lhe foi determinado como tarefa, como dever, como missão. Por isso nós podemos concluir, isso é muito importante, é uma base fundamental da doutrina espírita que não era até 1857 clara como é hoje. Nós somos um ser triplo.
Nós somos formados por um corpo físico que passa, por um perispírito que permanece e por uma alma que nós não conseguimos ainda saber nem o que é direito. O que Kardec chamou de sensório comune, aquilo que é abstrato e imaterial que nós não sabemos ainda nem o que é. A doutrina espírita não abordou este campo, mas o perispírito e as implicações da alma sobre o perispírito estão abundantemente tratados em O Livro dos Espíritos e as suas obras sequenciais. Nós podemos imaginar numa figura como essa, a alma então sendo algo imaterial, aquilo que realmente é a essência de tudo, que anima o perispírito. O perispírito sem a alma não serve para nada. É como o corpo sem o perispírito não serve para nada. O perispírito é animado pela alma. Tudo que passa pelo perispírito vem da alma quando sai da alma para ele. Tudo que o perispírito recebe vai para a alma, porque é a alma que é quem determina todos os movimentos da vida. Mas quando passamos para a encarnação, que é uma necessidade do espírito, nós assumimos a forma do perispírito, como nós chamamos, perispírito mais alma de espírito, para poder seguir as orientações de Kardec no livro O que é o Espiritismo. E aí nós entendemos que a alma nada mais é do que um espírito encarnado. E nós chegamos à conclusão ao mesmo tempo que o espírito nada mais é do que uma alma desencarnada. Na essência você é alma. Se você olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver uma lição das mais profundas que eu já vi na minha vida que São Luís dá sobre a evolução do perispírito e sobre a evolução do corpo físico. Ele diz que um dia chegará que o perispírito se tornará tão sutil, mas tão sutil, que para vós, é a expressão dele, para vós é como se não existisse. Você chegará ao estágio chamado espírito puro. Kardec diz, não há como imaginarmos a alma sem esse revestimento, mas não sabemos o que é quando se chega a esse estágio. Portanto, quando nós vestimos o corpo físico, nós revestimos o perispírito com um invólucro denso, pesado, que obstrui, que atrapalha os seus movimentos, os seus potenciais, mas é um movimento necessário, como aquele mergulhador que se utilizava do escafandro, que para realizar as suas tarefas precisava vestir aquela roupa tão desconfortável, porque dizem os espíritos que quando a gente dorme, para o espírito é como se fosse um recreio, porque como ele sai desse corpo que o constrange, que o impede de ser livre. E isto é, às vezes, um dos motivos pelos quais alguém tente abreviar o retorno para o mundo espiritual. Mas não deveria ser assim, porque o instinto de conservação contrapõe-se a isso sabiamente, evitando que a criatura deixe-se morrer ou, pior, que se mate. Este evento instintivo protege-nos de partir antes, porque se não fosse assim, nós não ficaríamos aqui na carne. E é por isso que nós precisamos ter consciência disso. É necessário permanecer o tempo que temos que permanecer, nem mais e nem menos. Se tivermos fazendo o bem tanto quanto fazem, por exemplo, um Divaldo Franco, um Chico Xavier, às vezes recebe-se transfusão de fluido vital e permanece mais uma temporada aqui, porque estão sendo tão úteis para a humanidade que a sua presença é uma moratória entre nós. Mas o nosso mestre Allan Kardec diz, o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então, mesmo que o mundo físico não existisse, o mundo espiritual sempre existiu e sempre existirá. Ele prescinde do mundo físico. O mundo físico é um mecanismo que Deus criou, que nós não sabemos porquê, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, para que o espírito progrida, para que o espírito evolua, para que o espírito seja um co-criador, para que o espírito possa exercer a sua parte como colaborador de Deus, como foi lido na primeira mensagem da noite. E é por isso que a vida não se encerra na terra, há um mundo espiritual. Se esse meu irmão, esse jovem que a fisionomia taciturna ficou registrada em minha mente, soubesse disso, era muito provável, se ele soubesse, não é achasse, se soubesse, era provável
que ele reencontrasse, de alguma forma, uma maneira, um caminho, um outro ponto de vista, para se livrar da decisão que ele se deixou levar. Não é por acaso que nós tivemos a homenagem a Kardec no seu túmulo com essa frase, que não é dele, foi passada no seu túmulo e passou como se fosse, porque simboliza exatamente o que é para nós o processo evolutivo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Renascimentos sucessivos, ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo. Nascer, morrer, a morte é apenas a mudança de um plano para outro, uma dimensão vibracional para outra, nada, mais nada do que isso. Tanto é que agora, nesse momento, nós temos uma quantidade enorme de irmãos que estão vibrando numa frequência que não nos permite enxergar, aqueles que não temos a mediunidade da dupla vista aberta. Por isso, caríssimas amigas e caríssimos irmãos, nós precisamos lembrar que existem duas dimensões. Toda vez que nós saímos da dimensão física para a dimensão espiritual, nós estamos desencarnando, devolvendo à terra o que é da terra. Do pó viestes, para o pó voltarás. Aquilo que serviu para o seu corpo. Os mesmos átomos que nós utilizamos em nosso corpo, pode ter sido utilizado por outros corpos em outros espíritos. O fato é que é uma passagem para o plano espiritual que precisa ser natural. Precisa ser natural. Não pode ser forçada, não pode ser antecipada de modo algum. Para que nós entendamos um pouco mais sobre isso e possamos contribuir com elementos sólidos aos irmãos que ainda temem os movimentos do mundo espiritual, Kardec nos trouxe para nosso exame perguntas importantíssimas. Essa está no Livro dos Espíritos, na questão 149. O que acontece com a alma no instante da morte? E os Espíritos responderam de pronto, uma frase curta e rápida, concisa. A volta a ser espírito, ou seja, volta para o mundo dos espíritos, de onde se apartara, como nós vimos, temporariamente. Portanto, após a morte, você volta a ser o que você é, espírito desencarnado, porque você continua sendo espírito encarnado. É engraçado quando a pessoa fala, eu morro de medo de espírito, ou então morre de medo de você mesmo, porque você é um espírito, só que você está encarnado, só isso. Mas quando você dorme, você está quase semelhante ao desencarnado. Eu disse quase porque você identifica um espírito encarnado de um desencarnado no mundo espiritual. São diferentes por causa do fluido vital, do duplo etérico. Kardec faz uma outra pergunta, agora no livro O Céu e o Inferno, que os espíritas não leem com frequência. Uma obra magistral, sobretudo para o Setembro Amarelo. Lá na segunda parte, o capítulo 1, Kardec reserva uma pérola que chama-se A Passagem. E nesse capítulo, ele examina o tema com uma profundidade nunca vista antes na história da humanidade. Pode compulsar todos os alfarrápios antes de Kardec e você não encontrará nada que se equivalha nem de perto ao que Kardec trouxe. Nem mesmo as escolas esotéricas, fechadas, aquelas como a Torá, que somente alguns podiam acessar, nem mesmo essas. A pergunta que ele fez, sofre ou não se sofre nessa passagem ou nessa travessia? E a resposta sempre objetiva, concisa e sem margem para tergiversar, para ter dúvida. A alma sofre pela desagregação da matéria. A gente sente isso no organismo físico quando vamos envelhecendo. Quando eu contei essa história para vocês, vocês veem que já passa de um bom tempo que eu cheguei na Terra. E eu, por exemplo, já estou experimentando essa desagregação. A dor nos quartos, com essa dor nos quartos, a gente de vez em quando as tem, né? O olho já não enxerga mais muito bem de perto, a audição não é tão perfeita. Hoje, por exemplo, passamos na fazenda de um padrinho nosso para visitá-lo, ele está com 92 anos, e aí tentamos subir no pé de tamarino para pegar uns tamarinos. Subimos. Agora reza para descer, meu filho, porque a coisa foi difícil para o velhinho.
Na verdade, a desagregação é comum ao corpo porque ele é perecível, não tem nada de errado nisso. O errado é você não aceitar. O errado é você lutar contra isso. O errado é você não se esforçar para que isso aconteça mais tarde, através de exercícios físicos, através de vitaminas, comendo bem, vivendo bem, em harmonia. Você vai minimizando esse drama natural, mas não vai evitá-lo. Mas Kardec disse também que nós sofremos durante as convulsões da agonia. Aquele momento da passagem. Nós tivemos a oportunidade de assistir a alguns desses momentos e a gente percebe, eles são rápidos, como nós veremos os Espíritos dizendo. E depois que isso acontece, o Espírito sofre, ou pode sofrer, pelas angústias da perturbação, chamada perturbação espiritual. Portanto, todos nós podemos sofrer antes, e sofremos na maioria das vezes, às vezes de forma mal percebida, outras vezes intensa. Sofremos durante a passagem, de alguma forma podemos sofrer, e depois da morte. Mas o que nos importa aqui é o que acontece depois. Porque o que acontece antes, os médicos da academia terrestre são experts para nos ensinar sobre isso, não precisamos da doutrina espírita. Mas o que acontece depois que a criatura partiu, os mestres da medicina terrestre que não compartilham de espiritualizações são incapazes de tratar do tema. São literalmente incompetentes, como a doutrina espírita é incompetente para tratar da academia. São incompetentes, não têm a preparação para tal, a não ser que sejam também espiritualistas ou espíritas, de forma que possam dominar os dois flancos da vida, o flanco da vida orgânica e o flanco da vida espiritual. Portanto, é importante que nós conheçamos o que acontece depois que desencarnamos. Disseram os espíritos a Allan Kardec: a perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, não é possível determiná-la. Varia, pelo exame de casos que a Kardec tinha em mãos, de algumas horas a alguns anos. Quem trabalha com reunião mediúnica, é provável que tenha ouvido casos que demoraram séculos, como eu já tive a oportunidade de dialogar com irmãos que estavam no século XIX ainda, quando chegaram para conversar comigo. E nós percebemos que ainda estavam vivendo aquela realidade do século XIX como se ela existisse vivamente na mente dele. E existia vivamente apenas na mente dele. Portanto, a perturbação espiritual pode variar de algumas horas até alguns anos. Quase todos permanecemos estonteados nos primeiros dias, disse André Luiz no seu livro Obreiros da Vida Eterna. No caso de um livro que se chama Voltei, nós vamos ouvir o próprio desencarnante dizendo que cerca de 30 horas ele não sabia se estava nem lá nem cá, ele sentia-se como se fossem dois. Era o nosso aqui coguminado, né, como irmão Jacó, que nada mais era do que Frederico Figner, o fundador da Odeon no Rio de Janeiro, uma pessoa que marcou bastante a casa espírita, a casa máter do espiritismo no Brasil, doando para a FEB as suas máquinas, que foi responsável pela impressão de muitos livros. E ele foi o primeiro espírita que veio falar da morte para nós. No céu e inferno, Kardec pergunta: qual a causa maior ou menor de facilidade de desligamento? Aqui começamos a envolver com a resposta do porquê que o suicídio acontece. Os espíritos responderam. A resposta é muito mais longa. O extrato que nos interessa é esse. O estado moral da alma é a causa principal. Moral, questão 629 do Livro dos Espíritos, é a regra de bem viver, de bem proceder, de discernir o bem do mal. O homem que procede bem, a criatura que procede bem,
Esse é aquele que faz o bem pelo bem de todos. Porque então, disseram eles, cumpre a lei de Deus. A lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer saber se tem estado moral elevado? Pergunte-se, quanto do meu tempo eu dedico para cumprir essa lei? Amo a mim mesmo? Amo ao próximo? Amo a Deus sobre todas as coisas? E sim, por quanto tempo eu consigo ficar amando com intensidade verdadeira? São essas perguntas de cunho íntimo. E nós precisamos deixar claro, todo aquele que ama fundamente, aquele que vive devotando a sua vida para o bem, em detrimento da sua própria vida, doando-se para aquilo que se chama seguir Jesus, esse tem o estado moral elevado. E para ele a morte é apenas uma lamparina que se apagou. Sai do lado de lá, sorrindo e preparado para o outro dia. Portanto, o estado moral define a morte e separa a desencarnação da morte. Porque é uma diferença muito importante e que aqui é grave. Porque essa diferença entre morte e desencarnação faz a gente perceber o que é a pessoa, por exemplo, ser cremada. Se ela ainda estiver encarnada, apesar de morta, ela está com o cordão fluídico vinculado o corpo físico ao corpo espiritual. Ela já recebeu o atestado de óbito, mas ela está ainda sentindo as repercussões do que acontece ao corpo. No IML, se ela for cortada, e se ela estiver nesse estado, ela sentirá os cortes. Se ela não tiver a proteção que contraponha a esse movimento. Porque o que o corpo receber, o espírito sentirá. Aqui nós temos o caso do irmão Jacó, a que nos referimos no livro Voltei. Veja que ele foi amparado diretamente por Dr. Bezerra de Menezes, além de outros companheiros da FEB da época dele, década de 1900, 1900 e qualquer coisinha. Ele está encarnado, mas morto, assistindo o próprio féretro, ao lado da sua filha, que desencarnou muito cedo, e foi a razão pela qual ele entrou no Espiritismo. A sua filha ter desencarnado e ele tentar compreender o porquê. Aqui nós temos a morte. Pouco depois, Dr. Bezerra dá passes junto com os outros irmãos e desentranha esse laço, não corta, desamarra, desata e faz o desligamento completo. Daquele momento em diante, o estado de putrefação acelera-se. O seu enrijecimento corporal aumenta e é muito rápido a decomposição, porque não tem mais vitalidade sendo sustentada pelo espírito. E aqui, nessa figura que nós estamos vendo, ele já está livre do liame que o prende ao corpo. E ele já está, poucas horas depois de sua morte, lúcido. Por quê? Trabalhador no bem. Mas, se ele tivesse cometido suicídio, esse laço permaneceria unido por muito tempo e por tempo indeterminado. Esse é um dos primeiros dramas que aquele que pensa em fazer isso precisa saber, porque se nós ocultarmos isso dizendo que mas não pode falar isso para ele, você está sendo hipócrita, com todo respeito, porque você está deixando de permitir a ele o acesso à verdade. Se eu sei que pular do 10º andar me leva à morte e eu estou lúcido, eu não pulo porque eu sei, a razão me diz que se eu pular eu morro. Ora, se eu sei que morrer por suicídio me causará sofrimentos que eu não tenho como quilatar, por que eu vou fazer isso se eu sei? Eu não disse eu creio, eu disse eu sei. Então, quando você sabe, você tem muito mais recursos para a luta cruel, que é vencer essas ideias que se insinuam sobre a gente em certos momentos de nossas vidas. É muito importante saber
é muito importante, porque o saber liberta. O saber te dá a autonomia sobre o seu destino de maneira clara. Aqui nós temos desencarnação, porque não temos mais o vínculo de um com o outro, do corpo com o perispírito. E vem a pergunta fundamental, que Kardec ensaiou no Livro dos Espíritos, desde a sua primeira edição, e permaneceu em todas as outras. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? A resposta foi concisa, direta e objetiva. Tem o direito? A resposta diz: não. Não tem que conversar, não tem o direito. Só a Deus assiste esse direito. Por isso que diz Dr. Bezerra de Menezes, numa reunião no Centro Espírita no Rio de Janeiro, pouco antes dele desencarnar, a um irmão que o questionava, que o suicídio é a maior confrontação que uma pessoa pode fazer diante de Deus. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Por isso, suicídio é transgressão. Quando Camilo Castelo Branco, que se utilizou do nome de um personagem dele, de um livro chamado Perdição, Amor e Perdição, que ele escreveu quando estava encarnado, ele adotou o pseudônimo Botelho, que é o nome do personagem principal da obra dele, Amor e Perdição. Quando ele escreveu esse livro, no mundo espiritual, através da nossa querida Ivone, nossa memorável Ivone, ele tomou o cuidado de dizer que ele era prisioneiro. Depois que ele foi recolhido do lugar onde ele estava, que ele denominou de Vale dos Suicidas, ele foi levado para um local que era chamado, esse local, de Legião dos Servos de Maria. Era um instituto correicional. O nome que se dá no livro é Instituto Correicional Legião Servos de Maria. LSM era a sigla da bandeira que eles utilizavam por onde iam. E ele contou que ali, apesar da liberdade, ele tinha liberdade restrita. E somente tomou a liberdade definitiva quando terminar esta encarnação, que provavelmente ele não está fazendo. Que pelo tempo que ele disse que reencarnaria, é possível que ele não esteja reencarnado entre nós, sofrendo as duras consequências do seu ato impensado. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos. E os espíritos foram muito claros. São muito diversas, meus filhos, são muito diversas as consequências. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Na hora que eu li essa resposta a primeira vez, desapontamento. Por quê? A resposta é essa. Porque a vida continua. Apesar do que eu acreditava, apesar do que me disseram, apesar do que me levaram a crer, a vida continua. E se eu não conseguia resolver os problemas quando estava encarnado, agora, depois de desencarnado, os problemas se avolumam. Isso é uma decepção tremenda, porque a ideia de quem suicida é que é como se apagasse a luz e acabasse tudo. Seria uma libertação, o que é impróprio para uma análise lógica, mas é o que se pensa quando se toma uma decisão dessa. Por isso, alguns expiam as suas faltas imediatamente. Às vezes lá no mundo espiritual mesmo. Às vezes o suicídio, gente, precisamos lembrar, tem gradações. Ele tem aspectos que agravam e tem aspectos que amenizam, que suavizam. Aqueles que têm os aspectos que amenizaram, eles são imediatamente, não sofrem aqueles dramas que a gente vê no Vale do Suicida. Precisamos tomar cuidado com isso, porque senão a gente assusta as pessoas. Isso depende da gravidade, da intenção de quem cometeu o ato. E depende de uma série de outros parâmetros que nós não temos acesso para julgar jamais. O fato é que ele terá consequência. Isso não há como negar. E a consequência comum a todos eles, desde aqueles que tenham atenuantes, até aqueles que tenham agravantes, é o desapontamento por perceber que a vida prossegue. Nós temos uma lei, que é em paralelo à lei de justiça.
ajuda-nos a vencer as nossas próprias dificuldades. Chama-se lei de misericórdia. Essa lei diz que nós podemos errar. Quem suicidou é semelhante a alguém que errou em outra coisa. Tem o direito de corrigir. Por isso, não está perdido. Eu me lembro daqueles filmes do século XV, quando nós ainda matávamos em nome de Jesus para ter permanência a um lugar onde o corpo dele estaria enterrado. Aquela época, quem se suicidava, a igreja não deixava enterrar nos seus cemitérios, e era como se a pessoa fosse persona non grata. Veja que drama para uma família. A doutrina espírita diz que não. São irmãos nossos que erraram, como nós já erramos seguramente em outras encarnações passadas e cometemos esse mesmo deslize. Se hoje eu posso chegar aqui com segurança de falar, é porque lá atrás eu já titubeei nisso e precisei aprender com a experiência própria para não mais, nem mesmo deixar esse pensamento correr pela minha mente. Por isso, a misericórdia divina permite que nos regeneremos através da correção do erro. Se errei, preciso reparar. Então, para isso, é necessário que a gente também estude a gênese do suicídio. Como é essa gênese do suicídio? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta é clara. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Descontentamento. O tamanho do descontentamento de um pode ser enorme para outro. Um descontentamento para mim pode não ter nenhum alcance, para outro pode ter um alcance impressionantemente grande. Então, o que pode levar-nos a descontentamento? Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, com a vida do corpo, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas numa palavra, são os maiores incitantes do suicídio. Daí porque precisamos falar dessas coisas do Espírito para todos aqueles que estão ao nosso alcance. Porque somente assim isso será destruído neles. Ideias materialistas, Kardec tratou disso quando ele disse: com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Por isso, não precisa ser espírita, precisa ser aquele que tem noção, pelo menos, da vida espírita, no mínimo. Mas como combater a ideia do suicídio? Eu tenho na minha família alguém que está com essas ideias, me ajuda a combater essas ideias? Alguém pode perguntar. E nós estamos aqui fazendo isso. O crente sabe, são palavras dos Espíritos, e nesse caso aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Porque ele sabe que a vida prossegue. Então, resistência às decepções, aos descontentamentos. Tenha paciência, meu filho. Tem resignação. Resignação é a aceitação ativa daquilo que você não conseguiu mudar. Você tentou, é ativo, mas você não conseguiu mudar. Não está em suas mãos. Aceite. Mostre que você tem a certeza que Deus sabe. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então, resistência às decepções, paciência. Por isso nós precisamos nos lembrar que depois de tudo que nós ouvimos dessa doutrina abençoada, nós precisamos fazer reflexões. Muito tempo depois dessa história que lhes contamos, que marcou intimamente o nosso coração, nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, poucos anos atrás,
trabalhando numa casa espírita em reunião mediúnica, na condição de dialogador, de receber uma jovem. Ela tinha 18, 17 anos, não me recordo com precisão, porque ela disse a sua idade. Essa moça havia tomado uma overdose de remédios, muito mais por ignorância do que por o desejo propriamente de se matar. Queria esquecer os dramas que estava vivendo e achou que daquela forma faria isso. Contou-nos a sua história. Nós tivemos cerca de umas 15 reuniões em que ela voltava e ela se afinizou a nós outros e sempre que voltava pedia para falar com o tio Max, como ela me chamava. E essa moça nos contou do seu drama pessoal, a vida que ela tinha, toda vivaz, e que quando ela voltou para o mundo espiritual, a sua foi uma condição de sonolência, de não saber onde estava, de ser jogada como um marginal à rua. Era uma moça bonita, assim nos transpareceu quando conversávamos com ela. E essa moça foi aos poucos introduzindo-se no conhecimento do Evangelho através da doutrina espírita e foi arregimentando forças. E lá pela 13ª, 14ª vez, eu não me recordo, acho que 14ª vez, eu estava indo para o centro espírita, que fica numa região distante de onde moro, e estava passando pela ponte do Bragueto, que atravessa o lago Paranoá. E naquele momento eu comecei a sentir um estupor, um estado de sono incoercível. Eu não conseguia dominar. Eu fiquei impressionado que eu estava atravessando a ponte e comecei a sentir aquele sono absurdo. E não tinha nada a ver com o meu aspecto fisiológico. Aí eu comecei a fazer uma prece, comecei a respirar fundo e segui o meu passo, dirigindo o meu carro com segurança. Mais à frente foi se dissipando essa sensação, cheguei no centro espírita, já não sentia mais nada. Em dado momento, numa reunião, essa moça se aproximou de nós na condição daquela que queria falar-nos. E ela chegou toda alegre. Você viu, tio? Você viu que lindo o lago? Eu falei, filha, que lago? Eu não sou médio vidente, eu não a vi do meu lado. Mas ela estava do meu lado. O estado de enfermiço de um suicida é tão grande que os seus fluidos te afetam diretamente. Eu não estava protegido pela casa espírita, eu estava dentro de um ambiente público, que é o meu carro. E ela deixou transmitir para isso, mas o meu benfeitor cuidou de me ajudar naquela hora. E ela disse, eles me deixaram, tio, depois que eu pedi umas 30 vezes, eles me deixaram acompanhar o senhor, desde a sua casa até aquele momento no lago, quando eu não me contive e falei com o senhor, foi quando eu a senti presença. Porque eu estou me despedindo do senhor, tio. Eu quisera Deus se eu pudesse ser a tua filha, porque eu gostaria de nascer em sua casa. Mas eu estou indo para uma família que me aceitou para recomeçar a vida. E nunca minha vida vou me esquecer do senhor, tio. Nunca na minha vida, porque o senhor marcou-me profundamente. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, nós não podemos deixar de lembrar que Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino dos céus, a buscar primeiro a sua justiça, porque todas as outras coisas que nós precisamos para vencer a vida, porque ele venceu, eu venci o mundo, disse ele, e nós também podemos vencer, vem se nós estivermos colocando em primeiro lugar a sua misericórdia através do reino de Deus e de sua justiça. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Todos nós tomados de emoção, não é? Queremos agradecer em nome de todos, agradecer em nome do INSEB, agradecer a você, Maxilane, por nos proporcionar esse momento de reflexão em torno de assunto de tão importância,
tanta importância para nós e para o mundo, né? Agradecer porque não é fácil estar no momento desse em que as recomendações são de que não se reúna, que não se aglomere, mas aqui o Maxilânio mesmo vindo de Brasília aceitou o convite e acho que mesmo só mais uma prova de que ele gosta mesmo da gente e nós amamos ele. Então eu tenho certeza que o assunto, a forma como foi colocada, vai servir para muitas pessoas, né, que estão assistindo e que ainda vão acessar e vai ficar registrado aí para sempre aí nos nossos corações e aí nos canais que está sendo transmitido. Nós acompanhamos aí já alguns trabalhos, como foi dito, do Maxilânio, inclusive numa última palestra que eu assisti, na Vitória da Conquista, né, um evento muito grande, muito bom, e eu até recomendo, quem puder acessar lá, coloca Maxilânio, que vocês vão ver muito trabalho, muitos temas importantes. Então, somente agradecer muito a você por ter deslocado e vindo atender o nosso chamado. Afinal de contas, era muito importante mesmo fazer parte dessa programação. Agradecer também por você ter feito alguns milagres aqui, que tem pessoas que vieram pelo tema e vieram também para te assistir. Seu Alci Lacerda, muito obrigado pela presença. Dona Alicia, que há tantos anos nós não a víamos e hoje ela está aqui, sua tia, né? Sua tia. Pessoas que estão vindo pela primeira vez, queremos também lembrar pessoas de outras casas, aqui do Allan Kardec, seu Leônidas, enfim, todos vocês que estão aqui, apesar de o receio, né, da questão do momento. Agradecer também a Beth Botosso, né, que está sempre aí no registro, na gravação, o Diego, que também está aqui, contribuindo bastante na transmissão, no registro, na gravação. Eles são, como se diz, se um não der certo, tem outro no apoio. Agradecer ao seu Divino Celestino, que sempre está aqui, é o primeiro a chegar, o último a sair, pela contribuição. Agradecer, o Jorge Cecílio não está aqui, mas quero agradecer, porque ele ajudou bastante também nas indicações e nos contatos com os palestrantes, enfim. É um amigo que está sempre nos orientando e eu tenho certeza que estou esquecendo de alguém, a gente sempre comete esse erro. Mas a gente fica muito agradecido mesmo por todas as pessoas que se envolveram e contribuíram para que o evento acontecesse, né? O INSEB, por ser uma casa que trata de saúde mental e espiritualidade, fazendo o seu papel. E, como eu disse, todos nós temos a nossa parcela de contribuição, levando a mensagem espírita ao máximo de pessoas possíveis. Quando a gente divulga um evento, quando a gente divulga um assunto como esse, nós não estamos ajudando a casa, nem a mim, nem a qualquer coisa. Nós estamos ajudando criaturas, seres humanos, espíritos, né? Almas, que, como foi dito aqui, né? Criaturas de Deus que não têm o conhecimento e acabam cometendo essa loucura, né? Então, as razões, não estamos para julgar ninguém, né? Apontar erro, mas simplesmente o nosso papel é cooperar, colaborar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Queremos, então, passar a palavra ao Zilmar, né, o diretor aqui do hospital, nosso amigo Zilmar Rezende, para que faça as suas considerações e a prece final. Boa noite a todos. Chegamos ao encerramento, então, das nossas atividades no nosso Setembro Amarelo.
para o nosso INSEB, para os que aqui estão matriculados neste instituto, encarnados e desencarnados, nesse ambiente onde tem muitos companheiros com ideias de suicídio, companheiros encarnados, claro, irmãos desencarnados influenciando esses irmãos. Todos são merecedores da nossa atenção especial. E que bom que o mundo, de alguma maneira, trabalha hoje, numa escala muito grande, a prevenção ao suicídio. Antigamente, nós, os espíritas, nos sentimos um pouco meio sós com essa ideia de trabalhar a prevenção nas nossas reuniões ao suicídio. E graças a Deus, esse trabalho universalizou. Então, é importante continuarmos. E você, Soninha, que agradeceu a todo mundo, queremos te agradecer, junto com a nossa Jocasta, nossa Joquinha, pelo trabalho que vocês fizeram e têm feito. E esse Setembro Amarelo já está nos anais da espiritualidade, que você vai continuar, mas a Jocasta coordenando para nós já para o próximo ano. Assim sendo, queridos, já no domingo voltamos com as nossas reuniões normais e saindo renovados desse mês, né? Fortalecidos, que viver vale a pena. E temos que viver com intensidade. É tão difícil reencarnar. Nós, os espíritas, deveríamos sempre, principalmente pela manhã, né, Maxilana, ao acordarmos, pensarmos o quão é difícil reencarnar. Muito. Para valorizarmos a vida. Existem outros tipos de suicídio, sem aquele em que a pessoa dá cabo direto da vida. Existem os suicídios indiretos, que quando nós deparamos no plano espiritual com esses suicídios indiretos, então a gente fica um pouco atormentado. Eu acredito que quando chegamos ao plano espiritual, a primeira coisa que os espíritos vão nos cobrar é a conta do tempo que fizeste do seu tempo, né? Então tem até aquele poema do tempo que é muito bonito. E é importante a gente cuidar do tempo. Então vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, ao nosso amantíssimo Mestre Jesus, amparados pelos Espíritos amigos que aqui estão, para dizer, para que os nossos pensamentos possam ecoar, possam alcançar aqueles que nesse momento pensam em dar cabo da vida e dizer-lhes, para que sejam tocados profundamente, que viver vale a pena. Não desistam, continuem. Tudo passa se já não passou. Como diz o nosso grande Chico Xavier, o importante é terminarmos bem a existência.
Jesus, derrame sobre esse instituto, para os nossos irmãos, como já dissemos, que aqui estão matriculados, em processos de reeducação, assim como nós também nos sentimos matriculados aqui, para que possamos, Senhor Jesus, trabalharmos em cooperação, em conjunto, para vencermos a nós mesmos. Jesus, dê-nos bom ânimo, Senhor. Que os nossos irmãos presentes aqui, desencarnados, levem bom ânimo para os seus lares, para os seus familiares. E que possamos ter uma excelente semana. E até o próximo domingo, que assim seja. Olá, amigos do Movimento Espírita de Anápolis. Eu sou o Gerson de Almeida e estou aqui para convidá-los para estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. É toda segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. O canal é LEFA, Lar Espírita Francisco de Assis. Às 20 horas. Te vejo lá.